Boa tarde. Obrigado à FGV pelo convite. Bom, eu vou falar um pouco do mercado de plataforma, que é o mercado que a Orama está. A Orama é uma plataforma de investimento que distribui todos os tipos de produtos financeiros, mas eu queria dividir com vocês um pouco o início dessa história, porque reflete um pouco o que aconteceu, o que está acontecendo nesse mercado de plataforma no Brasil, o momento que a gente está vivendo agora e o que talvez a gente possa esperar para o futuro. O mercado começou em 2009, até 2009 não tinha nenhuma plataforma atuante no mercado. A gente teve a ideia de começar essa iniciativa em 2009, fizemos um projeto, submetemos ao Banco Central e tivemos autorização para começar em 2011. Quando a gente começou em 2011, existia uma série de desafios, né? Você não tinha essa facilidade que existe hoje, você está fazendo tudo pela internet. Existia o problema de uma marca nova, e esse problema não foi só da Orama, de todas as plataformas que começaram. Você tem uma resistência a uma marca nova, principalmente que vai trabalhar com produtos financeiros. Você tinha um desconhecimento geral do público e do varejo sobre o gestor independente. Ninguém sabia muito bem que figura era essa do gestor independente. Até então, o gestor independente ele se colocava para administrar os recursos de grandes fortunas, dos bancos, enfim. O gestor independente ele não queria olhar para o varejo, porque ele achava que esses tickets era muito trabalho, realmente era, o foco era fazer gestão, não tinha por que ter uma área comercial tão grande. Então, para quebrar um pouco essas barreiras, a gente começou a difundir a marca através de mídia digital, através de rede social. A questão do desconhecimento do gestor independente, que era o primeiro produto que a gente começou a distribuir, que foi fundos de investimentos. A gente trabalhou muita parte de educação financeira, a gente trabalhou a questão de trazer o gestor para próximo do varejo através dos vídeos, através criamos uma TV, que a gente chamava de TV Orama, onde tinha toda a parte de educação, o que é uma taxa de administração, o que é o gestor independente, qual é o risco dessa operação, que o cliente não estava correndo o risco da plataforma, o dinheiro dele estava num fundo, o fundo tem um CNPJ distinto, enfim, tratando desde a parte, explicando a figura do administrador, a figura do custodiante, que essas duas figuras independentes, custodiante e administrador, que fez com que o mercado de gestão independente explodisse no Brasil, né, porque hoje você corre o risco só do gestor, o risco de crédito ele está com o custodiante, o risco de se o gestor está fazendo a coisa certa, está com o administrador. Então você diluiu esse risco entre as partes, fez com que o mercado de gestão independente no Brasil crescesse significativamente. Só que existia um grande problema ali naquela época. Como é que você ia levar um produto para o varejo se os mínimos eram altíssimos, né? Eu lembro que o menor mínimo que nós tínhamos lá era R$200 mil a aplicação inicial. Então não tinha como você levar um produto para o varejo com esse mínimo tão alto. Então a gente criou a figura dos fundos espelhos na época, onde o mínimo era R$1.000. Então imaginamos que tinha o Gávea, que era o Gávea Macro, um fundo do Armínio Fraga, que o mínimo era R$500 mil. Então a gente criou o Orama Gávea Macro, que o mínimo era R$1.000. Então o cliente colocava R$1.000, nós completávamos 499 para aportar o dinheiro que estava no Orama Gávea para o Gávea Macro. Bom, nesse meio tempo houve também uma plataforma que já existia, já estava crescendo, não digitalmente, mas com a rede enorme de agentes autônomos, que é a XP, que também entrou no mercado digital. E com esse fenômeno, a gente trabalhando na parte digital e eles trabalhando também na parte digital e na parte de distribuição física, eu acho que os gestores começaram a entender o poder do varejo, né? Começaram a entender que era mais saudável você ter 100 aplicações de 1 milhão do que uma aplicação de 100 milhões. Com isso, os gestores começaram a diminuir os mínimos. Então, a entrada das plataformas fez com que os gestores diminuíssem os mínimos. E hoje você tem mínimos de 2, 3, 5 mil reais e não teve mais a necessidade de ter que ficar fazendo os fundos espelhos. Então, isso deu mais poder para estar distribuindo um volume maior de produtos. Então,
essa foi a primeira, digamos, o primeiro movimento disruptivo, foi diminuir os mínimos de aplicação, os gestores entenderem como isso era saudável para o próprio negócio deles, fazer com que a distribuição digital chegasse a todos os brasileiros, com muita educação financeira. Então, essas foram as primeiras barreiras que foram quebradas para chegar a esse mercado de plataforma que a gente tem hoje. Hoje, a gente distribui, depois desse movimento, a gente passou a distribuir os fundos diretamente, ou seja, não precisava mais criar os fundos espelhos, os clientes aportavam nos fundos diretamente, porque os mínimos foram diminuídos, e a gente foi cada vez mais trabalhando em mídia digital, em educação financeira, para levar e quebrar essa barreira que existe no Brasil, essa dificuldade de falar em dinheiro. Bom, com esse boom que teve, o que aconteceu? Você teve um avalanche de novos entrantes, né? Os múltiplos que você tem, que estão sendo precificados, as fintechs, e que estão sendo precificadas as plataformas hoje, são múltiplos relevantes. Então, você começou a ter uma série de entrantes. Então, o mercado hoje tem um volume muito grande de entrantes. E, por um lado, isso é muito bom para o cliente. Você consegue hoje taxas incríveis, isenções incríveis, só que você traz para o próprio mercado, para os próprios parceiros, um aumento de custo significativo, né? Hoje, eu acho que quem está mais feliz com esse boom de plataforma é o Google, Facebook, Instagram, porque assim, a gente tem aí um aumento de quase 5 vezes os custos para você fazer qualquer estratégia de mídia e de comunicação digital. E é importante, através disso, que você consegue se relacionar com o teu público. Então, isso é um desafio. Esses múltiplos que a gente tem visto hoje também, você tem uma série de entrantes que o entrante já entra pensando quando é que ele vai vender. Então, eu não acredito muito nesse negócio que você já faz um produto pensando exatamente para aproveitar o múltiplo para vender. Então, existe um descompasso quem está trabalhando para longo prazo e quem quer vender na primeira oportunidade. Então, e o desafio, ele é um desafio que ele cresce a cada dia. Só para a gente ter uma noção, quando esse mercado de plataforma começou, o foco era o produto. Então, o discurso era: venha para a plataforma, que você vai ter o melhor produto, venha para a plataforma, que você vai ter uma taxa muito menor do que o banco. Então, até 2 anos atrás, se a gente fosse conversar aqui, o principal foco, todo mundo só queria mostrar o produto. Só que agora, os gestores, os emissores, todo mundo que quer colocar o seu produto para o varejo, quer estar em todas as plataformas. Então, o produto virou um commodity. Ter o produto bom hoje é uma obrigação. E o produto bom que tiver numa plataforma, depois de mais rápido possível, ele tem interesse que esteja em todas as outras, porque é uma forma de aumentar a sua captação. Então, se o produto virou um commodity, se a tecnologia por si só é um commodity, né, se você tiver recurso para investir, pensar na tecnologia, só pela tecnologia é um commodity. Então, como é que você faz hoje para conseguir se diferenciar no mercado onde você tem uma série de entrantes com objetivos distintos, com um mercado onde os custos estão aumentando muito e a margem é uma margem rápida, é uma margem pequena, é um negócio de escala, onde você tem que ter um volume grande. Então, para você conseguir se destacar nessa guerra, que é uma guerra que a gente está vivendo hoje, é inovação. Você tem que estar sempre buscando inovação e, principalmente, ter um time, né? Não acreditar que cultura, não acreditar que valores são só frases que vão estar escritas na parede, né? O seu time tem que acreditar naqueles valores, o seu time tem que acreditar naquela cultura, porque é isso que vai fazer com que o processo de inovação seja constante e rápido. Porque sem o processo de inovação, dado que tudo é commodities, você não consegue se destacar. Então, o que a gente preza lá muito é para essa inovação. A inovação, e você inova hoje, amanhã, você já tem todos os concorrentes fazendo a mesma coisa. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Hoje se fala muito em taxa zero, DOC zero, serviço zero. Esse taxa zero nasceu com a Orama em 2011, porque quando a gente já nasceu com taxa zero, mas agora já é lugar comum.
Então, temos que pensar em outra coisa para inovar. Toda a forma de comunicação do mercado financeiro hoje, eu não sei se vocês lembram como eram feitas as propagandas até um tempo atrás, e nós entramos há um pouco tempo atrás, há uns 2 anos atrás, com propaganda não falando de mercado, não falando de produtos, mas falando de metáfora, né? Falamos do bolo, falamos do surf, falamos de viagem, falamos de cinema, e casava isso com o mercado financeiro. Hoje a gente já está muito nessa linha das propagandas todas estarem sendo feitas via metáforas. Fizemos a primeira Black Friday do mercado financeiro em 2011, 2013, e a gente foi muito questionado por isso. Como é que você vai fazer uma Black Friday do mercado financeiro? Ano passado estava todo mundo fazendo, com o Faustão em horário nobre. Então, o desafio é esse. O desafio é, dado que você tenha o funding para investir, dado que você tenha o produto, os bons produtos, que todo mundo quer que esses bons produtos estejam na plataforma, então o que você tem que fazer? Seguir inovando e buscar levar valor para os clientes. Acredito que todas as plataformas juntas já devem ter levado alguns bilhões de valores para os clientes, né? Desde a taxa zero, não pagar TED, de diminuir taxa, desde taxa de fundos, que você tinha taxa de fundos de, por exemplo, renda fixa 3% ao ano, que o fundo, o único ativo que tinha lá dentro era Selic, né? Era Tesouro Direto, e hoje a gente tem, por exemplo, lá um fundo com esse perfil, com títulos públicos, só títulos públicos, mas taxa zero. Não cobramos nada do fundo, nem as taxas de manutenção. Então, como é que a gente ganha dinheiro nesse fundo? Não ganhamos. Isso é um produto que passa a ser um custo de aquisição, e não um produto para rentabilizar. É um produto para o cliente dar o primeiro passo, é um produto para o cliente entender que, eu vou entender o que é fundo sem ter custo nenhum. Eu vou sair da poupança porque ela está rendendo o dobro sem ter custo nenhum, e o risco que eu vou estar tendo é o próprio risco do título público. Se eu comprar um título público, eu vou pagar 0,25 de taxa de administração. Se eu botar no fundo, eu não vou pagar nada. Então, assim, a ideia é gerar valor para o cliente, é gerar educação financeira. Esse cliente vai chegar, ele vai entrar, ele vai entender o que é o fundo, ele vai ser impactado por educação financeira, e ele vai buscar outros produtos para adequar ao perfil desse cliente. Então, eu acho que o desafio é seguir inovando, você, não só como discurso, que a inovação é importante, mas aplicando isso no dia a dia. Eu sei que o tempo está curto, eu vou dar um exemplo que a gente acabou de fazer agora, que, na verdade, a gente está criando uma competição para a própria plataforma, né? O que a gente entendeu nesse período todo? Dado que os gestores querem estar em todas as plataformas, dado que esse mercado já teve esse boom, a educação financeira já melhorou a vida do brasileiro, então o que o cliente está buscando hoje? Ele está buscando estar mais próximo de quem está fazendo a gestão dos recursos dele. Então, com essa ideia, a gente criou uma plataforma, um exemplo, essa plataforma ela serve para o gestor de investimentos, ela serve para o consultor, ela serve para o agente autônomo, ou seja, ela serve para qualquer profissional que faz o link entre o produto financeiro e o cliente final. Essa plataforma é uma plataforma white label, por exemplo. Existe uma gestora, essa gestora ela tem os seus produtos sendo distribuídos pela Orma, pela XP, pela Guide, enfim, por todas as outras plataformas, mas quem realmente entende a melhor linguagem para falar com o cliente, quem quer estar mais próximo do cliente é o gestor. Então, nesse momento, se o gestor estiver interessado, a nossa plataforma ela se transforma na plataforma do gestor. Ou seja, as cores, a logo, tudo isso passa a ter a logo do gestor, as cores do gestor, a identidade visual do gestor, compartilhada com a nossa identidade visual. Todos os lugares que a parte de comunicação com o cliente, vídeos, etc., o gestor pode usar isso para estar mais próximo do cliente. A lista de produtos é a lista de produtos da gestora. Se ela entender que ela quer oferecer outros produtos de outros gestores que ela não tenha para facilitar a vida do cliente dela, ela pode fazer isso. Então, seguindo essa filosofia de compartilhar, isso não é uma decisão tecnológica, mas é uma decisão que outros parceiros podem tomar e seguir nessa linha que eu coloquei um pouco tempo atrás, de você estar copiando as inovações. Mas é uma decisão mais filosófica, você está compartilhando, você está crescendo junto com o parceiro e dando a possibilidade para ele estar falando com o cliente.
Isso vale para a plataforma, isso vale para o app também se transforma no app do parceiro. Então, o tempo já tá terminando. A mensagem que fica, e o que a gente tem visto hoje, esse mercado extremamente competitivo, com margens muito apertadas, com produto totalmente comoditizado. Então, o que vai fazer diferença são as pessoas, o time, e você está sempre buscando inovação, usabilidade, para no final o cliente ter o maior valor possível. Muito bem.